Bom dia, meus irmãos, meus amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube e Instagram. Ontem eu estive em Portugal. O interessante é que em Portugal eu me lembrei da minha mãe, que está desencarnada há mais de 12 anos. Vai fazer 12 anos e 5 meses que a mãe está desencarnada. Ela desencarnou numa terça-feira, às 8 da manhã, no dia 27 de janeiro de 2010, depois de 4 pontos de safena no Hospital do Coração, e cuja equipe médica eu não posso reclamar. A equipe médica foi excelente, fez o que pôde, fez o estritamente necessário. A mãe realmente tinha que partir 18 horas depois. Então, eu me lembrando do que ela me contava acerca do meu bisavô, homem corajoso, de poucas palavras, destemido. E inúmeras vezes ele, o meu bisavô, ouvia até da minha bisavó Peinha, que ela às vezes falava de algumas mulheres que casavam cedo ou engravidavam, naquela época da década de 60, 50. E meu avô dizia: Peinha, a gente não deve falar das pessoas, principalmente das mulheres, porque nossos filhos, nossos 16 filhos, estão praticamente todos casados. Um é padre, a 17ª filha está para se casar, no caso é a mãe que está desencarnada. Então, se nossos filhos estão encaminhados, segundo a visão do meu bisavô, a gente tem que agradecer a Deus e não falar mal, nem falar da vida das outras pessoas, das outras mulheres, porque a gente não sabe o que o futuro nos reserva. Dizia o meu bisavô, que com uma padaria em Portugal criou 16 filhos, mas a mãe, como neta, foi a 17ª filha, o 17º filho, e só conheceu os 7 irmãos, meus tios, entre homens e mulheres, todos já desencarnados, após os 6 anos de idade. Então, meu bisavô era assim, trabalhador, destemido, corajoso. Meu filho caçula, de 22 anos, tem muito dele. Acredito até que ele seja o meu bisavô reencarnado. Eu já tive esse aviso já. Juntando a foto de ambos e dizendo que o meu filho caçula, na época ele tinha 4 anos de idade, seria o meu bisavô, por parte de mãe, reencarnado. Ou seja, meu filho, Nandinho, de 22 anos. E minha bisavó, é interessante, minha bisavó Peinha de Portugal, baixinha, branquinha, dos olhos azuis, quase, risonha, magrinha, e ela ficou viúva em 1966. Eu não conheci meu bisavô, porque quando ele desencarnou, eu tinha 3 para 4 meses de idade. Eu sou de 24 de outubro de 66. Eu tinha 3 a 4 meses de idade e eu não o conheci. Ele que me conheceu. E a minha bisavó é interessante, porque minha bisavó, Peinha de Portugal, ela tinha uma pessoa que trabalhava na casa dela, tudo. E graças a Deus sempre tratou bem. Tia Antônia, mas a tia Antônia era um pouco mais velha. A tia Antônia morreu praticamente com 100 anos. Mas a minha bisavó se sentia ainda sozinha. Então essa pessoa dormia no quarto dela, em outra cama, para não ficar sozinha no quarto. E algumas pessoas diziam: Peinha, você bota uma pessoa estranha no seu quarto para fazer companhia, tudo. Ela dizia: deixe, porque a pessoa que me faz companhia, que depois que fiquei viúva tal, ela dizia isso. E minha bisavó, ela quebrou esse paradigma, quebrou esse parâmetro.
Quebrou. Meu bisavô também, no sentido de ser um homem que não gostava de falar da vida dos outros, muito menos das mulheres. Não gostava. Era um homem trabalhador. E por incrível que pareça, eu disse ontem na live que eu estava há 6 anos que eu não ia a Portugal. Eu me enganei. 8 anos. Mais de 8 anos que eu não ia a Portugal. E me bateu um pouco de emoção. Inclusive até senti quando eu entrei no Museu de Portugal, até encontrei um senhor que é casado com uma prima minha, que eu não a conheço. Ele me recebeu muito bem, tudo, disse onde era o cartório, que eu tinha que ir, depois disse onde é que eu poderia almoçar, tirei xerox, não precisei pagar, porque tirei no museu e tal. E interessante é que quando eu entrei no museu, eu senti uma energia boa, muito boa. Eu tive quase a certeza que a mãe estava ao meu lado, junto de mim. Como se ela estivesse revisitando ou visitando novamente Porto Calvo ao meu lado. E eu senti a presença dela. Tanto na estadia em Porto Calvo, que eu fiquei lá de 9h15 até perto do meio-dia, quando foi 12h30, eu peguei o 11 de Maragogi, que estava lá em Porto Calvo, e voltei para Maceió. Cheguei em Maceió por volta de 2h40 da tarde, 14h40. Então eu senti a presença da mãe lá ao meu lado, senti. É muito interessante, eu senti. E o mais interessante é a gente verificar que os antepassados, eles fazem parte da nossa história. E por incrível que pareça, eu paguei a minha língua, porque eu tinha dito, uns 2 anos atrás, que eu não voltaria a Portugal de maneira alguma. E eu disse-me assim, o que é que eu tenho que fazer em Portugal? Nada. E eu voltei. E voltei, e por incrível que pareça, como diz o ditado, paguei minha língua, não falo mais isso, a gente nunca deve falar, desta água não beberei, porque às vezes precisa voltar à mesma garrafa de água ou ao mesmo copo de água, com água no caso. Então eu voltei a Porto Calvo e fiquei um pouco emotivo. Tanto é que eu fiz a live. Não cantei, como hoje também não irei cantar devido à minha pequenina e tolerável crise de asma, mas graças a Deus não estou gripado, muito menos com Covid, apenas não estou com disposição orgânica de cantar. E essa live vai ser rápida, porque é questão dos antepassados. A gente aprende que precisamos valorizar os antepassados, precisamos verificar as lutas que eles tiveram, no caso, meu bisavô, par de mãe, minha bisavó, casada com ele, tiveram lutas, criaram 17 filhos com a minha mãe, que era neta, uma só padaria, ele quebrou paradigmas, a minha bisavó também. Todos nós quebramos paradigmas. Todos nós sempre estamos, em algum momento, à frente do nosso próprio tempo. E se a gente olhar a própria história, se a gente voltar ao tempo de Cristo, o próprio Jesus Cristo, ele quebrou uma infinidade de paradigmas. Muitos paradigmas, ou seja, a gente não tem nem como mensurar quantos paradigmas o Mestre Jesus quebrou. E quebrou paradigmas tais como ajudai sem olhar para trás, não censureis, porque você pode ter talvez mais do que censura, deixar aquela planta morta porque ela não é mais fértil, ou seja, não adianta
lutar por determinadas coisas que não existem mais. Ou seja, Jesus quebrou muitos paradigmas. E um dos principais é orar e vigiar. Ou seja, orai, está em contato com Deus, através do próprio Criador de tudo que é. Vigiai, olhai os nossos pensamentos e sentimentos. Primeiro são os pensamentos, depois são os sentimentos. E se a gente fizer uma análise, isso graças a Deus eu estou aprendendo com o Teta Healy, através do Pedro da Rainbow e família, a gente verifica que pensamentos e sentimentos, eles são intercalados, são ligados. E o que estamos fazendo nos nossos pensamentos? O que estamos fazendo nos nossos sentimentos? O próprio Jesus Cristo sempre nos ensinava para a gente prestar atenção no que habitava em nossos corações. Acredito até, voltando aos antepassados, o meu bisavô, quando dizia a minha bisavó que não falasse das mulheres na época dele, porque ele sabia que não era uma conduta certa. Ele sabia que não era eticamente certo, por mais que ele não tivesse esse estudo todo, formalmente falando, mas era um homem sábio, era um homem de visão, um comerciante de visão, e ele sabia, assim como minha bisavó, casada com ele, que também quebrou paradigmas, também sabia que não devia ter certos preconceitos, principalmente com relação à etnia. Então, ambos, tanto meu bisavô como minha bisavó, eles quebraram paradigmas, fugiram um pouco da questão retilínea e viveram por muitos anos. Por muitos anos. Meu bisavô morreu com mais de 80 anos de doença. Já minha bisavó deve ter morrido com os 90 anos, creio eu. A minha bisavó, acredito que ela desencarnou, acredito que uns 4 ou 5 anos antes da minha avó, genitora da mãe. Eu conheci minha avó por parte de mãe, como também conheci meu avô, Zé Barros. E voltando aos antepassados, o meu avô Zé Barros, pai da minha mãe, um homem extremamente católico, mas ele tinha uma visão interessante. Ele já como advogado, ele formou-se mais ou menos com seus 45, 50 anos. Certa vez entraram no quintal dele, ele estava trabalhando, e o vizinho pegou e levou o cidadão para a delegacia. E mandou chamar o Zé Barros. Aí disse, doutor Zé Barros, naquela época tem esse negócio de doutor, tudo eu acho besteira, mas tudo bem. Doutor Zé Barros, tem um rapaz aqui preso. Aí quando meu avô foi lá ver, disse, por que ele está preso? Aí o delegado disse, doutor Zé Barros, ele está preso porque ele entrou no seu quintal, conhecia o quintal enorme, quintal grande, ele roubou 2 galinhas, é um ladrão. Aí meu avô disse, como? É isso, doutor Zé Barros, roubou duas galinhas. Meu avô disse, solte-o. O delegado disse, como? Solte-o. Mas, doutor Zé Barros, solte-o. Mas ele invadiu o teu espaço, a tua casa, o teu quintal, melhor dizendo. Solte-o. Mas está errado, não, solte-o. Se ele pegou 2 galinhas é porque ele tinha necessidade de alimentar a família dele. Então, não tem que deixar ele preso. Por mim está tudo bem, não tenho nada contra ele. Nada, nada. Ele tinha que alimentar a família dele e por isso ele pegou as 2 galinhas. Eu faço questão que o Senhor solte esse cidadão. Questão. Então, meu bisavô era uma pessoa assim,
Ele tinha essas bondades. Tinha. Sempre foi oposição, tinha uma visão esquerda. Meu avô sempre foi de oposição, sempre. Mas tinha essa bondade, tudo. Era um homem de muitas orações, muitas orações. Amava por demais a minha avó. Nunca traiu. Pense num homem fiel. Puxei meu avô. Como também puxei o meu pai. Mas pense num homem fiel. Amava a minha avó. E meu avô, algumas pessoas diziam, Doutor Zebá, algumas pessoas diziam, como é que esse homem feio, que meu avô, assim, esteticamente feio, mas uma pessoa bonita, uma pessoa linda, entendeu? E minha avó era filha da minha bisavó Penha, era uma mulher linda, linda mesmo, linda. Mas os dois se apaixonaram, né? Minha avó, mãe da minha mãe, casou-se aos 16 anos de idade. E aos 17 teve a primeira filha, Telci. Telci foi o segundo filho, a segunda filha, a minha primeira tia, ou melhor, dos tios em geral, foi o segundo a falecer. Primeiro foi o Tizelito, depois foi a Telci. Então a minha avó, mãe da minha mãe, ela ficou grávida aos 17 anos de idade, casou aos 16, 17. E meu avô amava ela completamente. Amava. Respeitava tudo. E tiveram 8 filhos. 5 mulheres e 3 filhos, e 3 homens. Das 5 mulheres, a mãe. A mãe. Todos já falecidos, todos já desencarnados, todos motivados por doenças, diabetes, câncer. Não, perdão. Todos morreram em decorrência ou do coração ou da diabetes. Nenhum foi por câncer, salvo engano, nenhum foi. Então, o meu avô, pai da minha mãe, era um homem bondoso. Era um homem bondoso, extremamente católico, bondoso. Ele não gostava de ver atitudes erradas. Não gostava de ver. E no que ele poderia ajudar, ele ajudava. Ajudava sem fazer alarde, ajudava sem fazer propaganda. Sem fazer propaganda. E hoje essa live foi toda em relação aos antepassados. Por quê? Porque é através dos antepassados que eu posso compreender o meu presente. Se eles quebraram paradigmas, eu e cada um de nós podemos quebrar paradigmas. Podemos. No meu caso, o paradigma a quebrar é fazer curso de psicologia. E eu vou fazer esse curso. Com a graça de Deus, irei fazer. Ou nesse espaço de 5 anos, ou então assim que eu me aposentar, mas eu vou fazer. Então, voltando propriamente ao assunto, ou seja, tudo está encadeado. Todos eles quebraram paradigmas, todos os meus antepassados, avós, bisavós. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer meu avô e minha avó, ambos casados, os pais da minha mãe. Tive a oportunidade de conhecê-los. Somente conheci a minha bisavó, Peinha de Porto Calvo, do qual estive lá. Eu analiso que todos tiveram suas lutas constantes em prol de criar os seus filhos, em prol de mantê-los numa condição estável, de torná-los éticos, de torná-los boas pessoas. E minha mãe, voltando à mãe, agora a mãe,
Minha mãe era uma mulher assim, um pouco risonha. Ela preencheu cinco agendas com pensamentos. Com pensamentos. Vários pensamentos. E ela gostava de conversar. Ela chegou a pintar, elaborar 20 e poucos quadros. Foi aluna do artista famoso Fernando Bismarck. Coincidência ou não, nós somos vizinhos dele. Era só atravessar a rua e 20 metros depois, 30 metros, a gente já estava na casa dele. Minha mãe foi aluna dele, um dos alunos dele. E ele dizia: Dona Angélica, a senhora tem talento. Minha mãe chegou a pintar 20 e poucos quadros. E quadros, eu diria, bonitos. Todos retratando uma casa, um rio, um lago, uma estrada. Esse quadro, não, ele não está aqui, o quadro não está aqui. Mas no térreo, o quadro que vocês veem quando eu faço a live, é um dos quadros que a mãe pintou. Já eu não sei desenhar nenhuma árvore, eu para desenho sou péssimo. Mas a mãe gostava de elaborar pensamentos. E nesses pensamentos ela preencheu 5 agendas. Teve um dia desse eu peguei uma agenda dela, aí não consegui olhar a agenda dela, porque eu fiquei logo emocionado quando vi os pensamentos dela. Pensamentos até profundos. Também tive uma tia Leoni, por parte de pai, irmã do pai. Ela desencarnou com 83 anos, tem uns 7 anos mais ou menos, mais velha que meu pai. Só que meu pai é encarnado, graças a Deus, meu pai tem 87. E ela chegou a escrever um livro de poesias, um livro dos seus 80 páginas. E essas poesias retratavam a vida dela, já que ela desencarnou sozinha, foi separada do marido e não quis mais saber de ninguém. E nesse espaço ela fez um livro, elaborou um livro de poesias. E eu cheguei a ver esse livro, fantástico, o livro de poesias dela, fantástico mesmo. Tem poesia que ela tem 6, 7 estrofes. Tia Leoni Pirauá. E fantástico, fantástico mesmo. Eu quando eu vi, eu disse a ela: tia, você tem talento, viu? Tem mesmo talento. Também eu tenho uma prima, eu esqueci o nome dela. Eu vou ficar devendo o nome dela, que ela tornou-se até uma escritora famosa. E ela teve uma vida difícil, porque como ela engravidou naquela época, algumas mulheres quando engravidavam solteira, ou elas eram obrigadas a se casar, ou então eram levadas ao convento. E essa minha prima, ela foi levada ao convento, obrigatoriamente. E depois de seus 30 e poucos anos, ela saiu do convento e passou a ser pensamentos, passou a ser escritora. Ela escreveu mais de 15 livros. E eu cheguei a ver na livraria que ficava no centro. Infelizmente eu estou esquecido do nome dela. Mas quando eu me lembrar, eu digo a vocês. E os livros dela eram como se fossem artigos, falando sobre a globalização, falando sobre o ser humano, falando sobre a existência, a essência. E são artigos fantásticos. Realmente ela escrevia muito bem. Ela faleceu. Acredito que ela esteja escrevendo no plano espiritual. Essa minha prima faleceu idosa, bem idosa, e ela escrevia muito bem, seus 15 livros. Eu estou tentando me lembrar aqui o nome dela. Eu não estou conseguindo lembrar o nome dela, mas eu vou ficar devendo. Então, essa viagem que eu estou fazendo é uma viagem no sentido de mostrar a todos vocês que todos nós temos os nossos antepassados e podemos aprender com eles. Eles quebraram paradigmas, fugiram da questão retilínea. Então também podemos fugir dessa questão retilínea, podemos
quebrar um pouco dos paradigmas, como eu já disse, o que é que eu vou fazer. E cabe a cada um de nós traçar o próprio destino. Eu tinha dito, 3 anos atrás, que eu não voltaria a Portugal, sob hipótese nenhuma, a não ser que eu tivesse audiência e tal, e mesmo assim eu iria relutar. Mas eu paguei minha língua. A gente nunca pode dizer desta água não beberei, porque ou volta ao mesmo copo, ou a mesma garrafa de água, ou a mesma situação, não importa. Eu voltei a Portugal, fiquei um pouco emotivo, me lembrei da minha mãe, senti a presença dela junto a mim, e ela estava do meu lado, não a vi, mas eu sabia que ela estava do meu lado. Quando eu entrei no museu, a energia dela se intensificou e ela ficou ao meu lado. E é interessante porque veio no meu pensamento, eu criança, olhando a minha bisavó Peinha, lembrando da mãe, da foto do meu bisavô, eu me lembro da foto dele. E a gente olhar para os antepassados, a gente verifica que é um mergulho